Boa noite, pessoal. Vamos de live hoje, quarta-feira. Vamos de live. Sejam todos bem-vindos à Arte do Sentir. Eu e Leandro Brito vamos fazer uma live muito bacana, bem profunda aqui para vocês. Fiquem com a gente aqui que nós vamos falar da arte do sentir. Então, deixa o pessoal chegar para a gente poder começar a trabalhar nosso sentir. Hoje vai ser sensacional. Gente, isso aí, o pessoal já chegando, entrando. E a gente, falar da nossa alma, dos movimentos da nossa alma. Nossa alma se movimenta através do nosso sentir, né? Então a gente precisa... Olha que lindo, o Leandro já tá chegando. Eu adoro fazer live com ele, gente. Chegando, deixa ele entrando aqui. E eu já tinha um tempão que eu e o Leandro não fazia live juntos. Deu uma travadinha. Tô aqui. Ai, que delícia! Adoro, Leandro, fazer live com você. Ah, que belezura. Quanto tempo não fazemos uma live juntos? Quando a gente começa, eu comecei... Opa, caiu. Comecei a pensar, vamos fazer uma live. Machuquei. Bate a cabeça. Bate a cabeça. Segura. Muitas emoções. Bateu a cabeça. Deixa eu ajeitar minha luz aqui também. Já deu Pronto. certo. Fica bonito. Pronto. Vou botar sem óculos o dia inteiro, que eu tô meio esquisito. Ludmila Lorena, estamos aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos, porque hoje o negócio vai ser bom aqui, né, Leandro? Pois é. E eu tô sentindo calor aqui. Meu pai do céu. Nossa Senhora. Hoje fez um sol aqui em Caraguá o dia inteiro e bateu uma chuva também. Eu tô sentindo aqui um calor, já que a gente vai falar da arte do sentir, eu já tô abrindo a live sentindo calor, graças a Deus. O movimento sentir, eu tô sentindo alegria. Eu acabei de dar uma aula numa comunidade super bacana lá em Portugal também. E é bom quando a gente está a serviço da vida, a vida vai também nos colocando a serviço dela. Muito bom, né, Leandro? Então, vamos... Exatamente. E hoje aqui também, daqui a pouco a gente encerra a nossa live, vou entrar no atendimento também e bora fazer o povo sentir, né, Ludmila? Vamos fazer o povo sentir, conectar, né? Que é nisso que a gente está dedicando as nossas vidas, né, Leandro? Sim. Ô, Lud, deixa eu te perguntar, você tá me vendo bem, me ouvindo bem? Super bem. Você tá me ouvindo e me vendo bem? Então, eu tô te ouvindo bem, mas a sua voz está fora de ordem, não está sincronizado aqui. Tá? Mas você está me vendo normal aí, né? Tô. A minha voz tá ruim, pessoal? Vai falando aí, porque aqui eu tô te ouvindo direitinho. Não, eu tô te Pessoal, vê se... ouvindo, só que não está sincronizado. Ah, tá. E aí, aproveitando que estamos aqui, aquele pedido inicial, né? Quem está aqui ao vivo com a gente, clica no aviãozinho aí e sai enviando essa live para algumas pessoas. Então, sai clicando aí, manda para pelo menos 5 pessoas esta nossa live. Quando eu falo, eu peço para enviar para pelo menos 5 pessoas, eu saio metendo e enviando para pelo menos umas 25 pessoas. E a gente sai clicando aqui, eu nem sei. Às vezes eu estou mandando até para algum perfil famoso aqui, mas estou mandando assim mesmo. A gente é famoso, né? Pronto. Então, bora lá, Leandro. Vamos se apresentar. Conta pra gente quem é você, quem não te conhece. Tem um monte de gente aqui que já te conhece, mas tem um tanto de gente que também... Eu sou Leandro Valorento. Nossa Senhora. Isso que minha janela tá aberta aqui. Aqui, eu tô suando, ó. Olha aqui. Meus queridos, eu sou Leandro Brito, sou terapeuta integrativo, mentor de autoconhecimento, instrutor de Tantra e Yoga. Faço atendimentos individuais com as terapias integrativas, inclusive sou constelador familiar também, formado pela queridíssima Ludmila Lorena, minha professora de constelação, minha terapeuta várias vezes, que me ajudou e me deu questões e se tornou uma grande amiga, inclusive. Tá? Então, o meu trabalho, a base do meu trabalho é guiar as pessoas, acolher as emoções das pessoas e guiá-las no caminho da transformação com as ferramentas terapêuticas que eu tenho à minha disposição, com meus atendimentos individuais, com os cursos, as formações em Tantra, que eu também dou aulas de yoga, enfim, tem uma série de coisas aí. Mas, basicamente, o meu trabalho é te dar um chacoalhão amoroso para você ir para a jornada de autoconhecimento e superar medo, culpa e raiva. Tá? Ludmila, se apresente para os meus seguidores aqui também, por gentileza.
Então, meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar. Eu estou nos propósitos, meu propósito é dentro da constelação familiar. Eu sou consteladora familiar, né? Formo consteladores, ensino a fazer também, dou mentorias, né, de autoconstelação e faço alguns acompanhamentos sistêmicos. Então, estou nesse movimento aí da constelação familiar. Também já tenho várias outras formações, mas hoje, exclusivamente, eu me dedico exclusivamente à constelação. Meu propósito é levar a constelação aí para o maior, essa visão, né, essa filosofia de vida da constelação para o maior número de pessoas. E conectada no sentir, né? Porque a constelação, não só a constelação, mas está conectada no quê? Na nossa alma, né? Nos nossos movimentos da nossa alma. E esses movimentos da nossa alma se manifestam aonde? No nosso sentir, nas nossas emoções, que é o que está tudo meio embaralhado aí na vida da gente, né? Exatamente. E a gente, né, a constelação, você trazendo aqui pra gente, é um movimento de alma, mas essa alma, para ela se movimentar, ela vai precisar de um corpo físico, né, Ludmila? Precisa de um corpo físico, ela vai se expressar através do nosso corpo físico. E a gente estava aqui, quando a gente resolveu fazer a live aqui, a gente trocando áudio sobre o quanto as pessoas estão anestesiadas atualmente, né, Lud? O quanto as pessoas estão fechadas para o sentido. E aqui o nosso papel hoje, o nosso objetivo aqui nesse encontro de hoje, nesse bate-papo rápido que a gente vai fazer, que a gente se diverte fazendo live juntos, é a gente trazer para as pessoas, né, trazer para vocês. Ai, gente, travou. Será que eu dei ou o meu, hein? Eu tô aqui, Ah, eu então tô te certo. vendo e te ouvindo. Tá, então certo. Deixa eu ver a minha internet. A minha internet está funcionando, mas está meio esquisito esse trem aqui. Tá me ouvindo e vendo, Ludmila? Tô. Pode continuar. Vamos embora. Tá, sim. Aí eu tava falando, né? Não sei se travou aí na hora que eu tava dizendo. Ah, ó, travou pra Mislene também. Quem travou, Mislene, eu ou a Ludmilla? Que eu vou saber dessa internet aqui, como é que ela tá. É a sua que tá travando. Gente, é a minha que Voltou. tá travando. Mas, gente, eu tô com a internet boa aqui, meu pai. Deixa eu só conferir a minha Mas a internet. Ju já Pera aí. falou que voltou, ó. A Ju já falou que voltou. Tá dando, pode ir, vamos lá. É isso aí, Leandro. Tá. Internet. Quem faz bom faz ao vivo, né? Ah, ô, Lud, outra coisa também. Quando você for salvar a nossa live, me conte como colaborador lá também, tá bom? Tá? Por favor. Então, Ó, deixa eu falar um pouquinho. A o que sua eu vai tava voltar. falando? Deixa Fala. eu vou falando, então. Eu quero falar assim pra gente que assim, muitas pessoas acham que a gente só tem que sentir coisa boa, sabe? As pessoas só querem sentir coisas boas. Elas, assim, coisa ruim é como se a gente, né, a gente tá numa era assim, porque a gente muito Instagram, rede social. Claro, as pessoas não vão ficar mostrando tristeza, até porque ninguém vai querer ficar assistindo. Mas assim, a vida não é só coisa boa, só sentimento bom, né? Pro bom existir, o mal também existe, né? Assim, saindo desse ponto de vista de bom e mal, mas a gente não quer sentir tristeza, a gente não quer sentir aflição, angústia, e é isso que está nos adoecendo, né? Essas crises de pânico, essas crises de ansiedade, é o que? Esse tanto de sentimento que a gente vai guardando dentro da gente para não sentir, para não se permitir sentir, porque a gente só pode sentir coisa boa. E aí começar a trazer para vocês uma mudança de paradigma, porque tudo faz parte, tudo pertence. Tem dia que a gente está triste também. A vida não é uma linha reta, né? E mesmo as pessoas que estão aqui todo dia no Instagram, no caso eu, o Leandro, né? A gente está aqui no Instagram todo dia mantendo a persistência no Instagram, mas nem todo dia tá tudo bem. Tem dia que a gente acorda, né? Tem dia que a gente fica adoecido, tem dia que a gente tá triste, tem dia que tem algumas coisas que deixam a gente chateado. Então, se a gente pensar que ninguém é diferente de ninguém, a gente sai desse lugar de achar que a graminha do outro o jardim do outro é melhor do que o nosso, né, Leandro? Exatamente, Lud. E aí você tocou num ponto legal, e vou falar que as pessoas não estão fugindo de sentir tristeza, raiva, inveja, sentir desejo, sentir qualquer coisa que dizem que são negativas, né, que não são boas, são emoções que a gente traz, né, em função das experiências que a gente vai vivendo. E emoção, a gente classifica às vezes como positiva e negativa,
para ficar de uma maneira didática o entendimento. Mas emoção não tem emoção positiva e negativa, não tem emoção boa, não tem emoção ruim. Tem emoção que coloca a gente em movimento, emotion, de colocar em movimento. E esse colocar em movimento libera espaço, uma coisa que você gosta de falar bastante, né? Libera espaço para o novo chegar, libera espaço para novas coisas chegarem. Porque de tantas pessoas fugirem de sentir desconfortos, elas perdem a oportunidade de sentir coisas boas também. Então as pessoas têm se contentado muito com o mais ou menos, com o ruim, com o fraquinho ali, achando que está no máximo que elas podem e não se permitem experimentar algo a mais, não se permitem ir um passo além, porque está fugindo de sentir as coisas. E aí se fecha para as coisas novas chegarem. E esse fugir do sentir é o mecanismo de defesa que a gente traz em função das dores mesmo que a gente carrega ao longo da nossa vida. E em tempos de rede social, né, que tem muita comparação, como assim? Fulano tá lá, cheio das coisas boas, viajando, de férias, lá fulano só viaja, não trabalha, não faz nada, e eu tô aqui, meu marido me enchendo o saco, meus filhos me pentelhando, com minhas contas atrasadas, e fulano tá lá viajando, como é que isso pode? Tá errado isso. E aí eu me comparo, e aí eu começo a ficar meio, não, mas não posso ficar sentindo isso daqui, sentir inveja é pecado, sentir raiva é feio, eu tenho que ser uma pessoa mais centradinha assim, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer as minhas coisas, e as pessoas não param para sentir o que precisa ser sentido, e começam a ficar anestesiadas, e aí algo que é belo não é percebido, algo que é triste é como se fosse irrelevante ali, acontece algo que causa um certo nível de comoção, a pessoa não quer, ela não quer sentir, ela não quer se tornar vulnerável para isso. Então, essa fuga de sentir as coisas tem tornado as pessoas anestesiadas e tirando a oportunidade de experimentarem algo a mais na vida delas. E mais ainda, né, Leandro? Mais profundo, um pouquinho mais profundo aí, gente. O que não é sentido, não é digerido, não é assimilado no nosso sistema familiar se torna traumas transgeracionais. São os traumas transgeracionais que vão passando de geração a geração. E aí continua sentimentos repetidos. A gente repete padrões porque existem questões que já aconteceram lá atrás, né? Que a gente olha numa visão mais ampla, que aconteceram mais lá atrás no nosso sistema familiar, que não foram digeridos. Lutos, né? Que não foram digeridos, segredos de família que não podem ser falados, assassinatos, pessoas que foram excluídas da família. É tudo sentimento. Então as pessoas falam assim, mas por que eu estou repetindo o padrão? É sentimento que a gente está fazendo esse movimento. Então, é muito importante... Clássicas feridas emocionais, né? De rejeição, abandono, de e como que a gente injustiça. Sabe os efeitos no nosso corpo, né? Porque é forte esse sentir. E aí, o que está acontecendo da gente uma geração muito adoecida? Porque a gente agora acha que não pode mais ficar doente, né? Ficar triste, porque aí a gente toma uma coisinha para ficar feliz, toma uma coisinha para dormir. Não que vocês não possam tomar, vocês podem, gente, mas a gente precisa ir mais profundo, né? A gente precisa liberar isso no corpo, né? O Leandro está muito nessa parte corporal, de soltar isso no corpo, com o yoga, com o tantra, né? De essas emoções que ficam aí muito loucas. E eu tô aqui nesse movimento do transgeracional, que veio da família. Então, assim, a gente não precisa ficar nessas angústias loucas, as pessoas não conseguem dormir mais, ansiosíssimas, em pânico, não conseguem. Tem muitas pessoas que não conseguem, chegam pra gente, né, Leandro? Muito comum, que não conseguem sair de casa porque tá numa ansiedade muito louca, com medo da vida, um medo de viver, um sentimento assim. E aí, o que não é sentido, vira o que, Leandro? Somatiza no corpo físico, né? Então, quando chegam principalmente as doenças, e quando eu estou falando de doença aqui, não precisa ser uma doença física, uma doença, uma gastrite, que são um dos clássicos, né? Uma infecção urinária, que também é um clássico, mas chegam doenças emocionais, inclusive. Depressão, estresse, ansiedade, burnout, ciclos repetitivos de procrastinação. As pessoas com muitos projetos legais para serem colocados em fluxo não conseguem dar andamento nisso, porque está fazendo muitas vezes coisas que não gostam, quando está fugindo do sentir. Mas você tocou numa coisa muito legal também, Lud, que é o seguinte, outro dia eu vi um vídeo aqui, que era o seguinte, o cara tava, era o trecho de um filme espírita, não lembro qual filme, mas aí o cara, ele tava fazendo aquelas entregas de sopa para moradores de rua, sabe? E aí,
Ele chegou no morador de rua, ele estava acompanhado de, de um outro rapaz do lado, fazendo ali a boa ação, fazendo a caridade, e ele chegou com um prato de sopa para entregar ao morador de rua. O morador de rua deu um tapa no prato de sopa. Essa sopa voou toda em cima dele, e aí o rapaz que estava junto com ele, e o morador de rua ficou nervoso assim, eu não quero essa comida. Aí esse cara veio assim e foi para cima do morador de rua, para bater no morador de rua. Aí o rapaz que tomou a sopada na cara virou e falou assim, não faz isso com ele. Aí virou para o morador de rua e falou assim, olha só, eu entendo a sua raiva, eu entendo a tua angústia, eu entendo a tua miséria. Você pode não querer essa sopa hoje, mas amanhã eu tô aqui e você pode querer. Amanhã eu vou estar aqui, você pode não querer, mas sempre que eu tiver, quando você precisar, você pode me procurar e dar essa sopa, porque Deus pede que isso seja feito. Deus quer que eu faça isso. Isso é o meu trabalho aqui. Aí o morador de rua virou e falou assim, mas quem que é Deus? Que Deus é esse que deixa acontecer todas essas coisas aqui e tudo mais? E o amigo, deixa ele pra lá, não mexe com isso não. Ele virou e falou assim, olha, amar o limpo, amar o educado, amar o bonito, amar o gentil, amar a pessoa feliz, é muito fácil. Eu quero ver amar o depressivo, amar o sujo, amar o amaldiçoado, amar o reclamão. Isso sim é difícil. E Deus está aí. Deus está nesse exercício de amar incondicionalmente, de amar quem sente qualquer coisa que seja. E as pessoas fogem de sentir as emoções ditas negativas aqui, né? Porque quem quer amar uma pessoa depressiva? Quem quer amar uma pessoa triste? Quem quer amar uma pessoa raivosa? Ninguém quer amar, ninguém quer amar uma pessoa assim. Então a gente veste as máscaras da felicidade e da alegria o tempo inteiro. E aí, quando geralmente a gente vai para esse lugar de sentir essas emoções ditas negativas, a gente tende a se isolar. A gente tende a ficar quietinho e tende a querer sair delas muito rapidamente sem senti-las para ser o quê? Ser aceito, ser bem visto, ser bem quisto pelas pessoas. Para pertencer, né? A gente quer pertencer. Se é uma sociedade de pessoas felizes, a gente também precisa estar sempre feliz, porque senão a gente também não vai ser amado, né? A gente precisa fazer parte do grupo. A gente precisa estar pertencendo a esse grupo, né? Mas é muito sério isso, né? Porque essas dores que não são sentidas, elas, de alguma forma, elas vão aparecer, né? Freud falava, né? Que o que não é sentido vai reverberando a vida toda. Exatamente. E o pertencer, o ser visto, né? Que é uma das ordens do amor, né, Lu? De se pertencer, a gente precisa pertencer com o pacote completo que a gente é. E a gente a gente tem a nossa dignidade em pertencer com o pacote completo que a gente é. Com a nossa alegria, com a nossa tristeza, com a nossa euforia e com o nosso recolhimento. A gente precisa pertencer com o pacote completo. E a gente precisa trazer as pessoas do nosso convívio para pertencer com o pacote completo que elas são também. E uma coisa muito bacana, porque assim, nessa consciência pessoal, né, esse eu grande, né, da gente, a gente gosta muito de exterminar, né? Se a pessoa não é legal, ela tá fora. Se o que for, o sentimento não pode, não quero, não posso ter raiva, vou reprimindo aquilo tudo, porque a gente precisa pôr para fora, né? A forma da gente resolver, vamos resolver isso aqui. O que é resolver? É pôr para fora. Ela quer pôr para fora, né? Eu tô com um problema aqui, resolve aqui para mim. Como é que eu preciso resolver? O que é que eu preciso fazer? E não é sobre fazer nada, né? É sobre sentir as coisas. Essas águas que ficam paradas dentro da gente, esse sentir são as águas, as más águas que ficam paradas dentro da gente. E a gente não quer, a gente quer resolver. E eu quero falar para vocês uma chavinha que eu vou dar aqui para vocês. Não tem nada para resolver. Tem o que a gente precisa pôr em movimento. A gente precisa movimentar. A gente precisa pôr, porque a vida, ela é um movimento de lindo, um movimento contínuo de amor. E a gente precisa sempre colocar em movimento. Então, naquele momento que vocês estiverem aí, nesses momentos difíceis que a gente passa, de sentir raiva, de estar triste, então sente aquilo, para aquilo ter um movimento dentro de você, para que aquilo possa existir e possa fluir. Por quê? É muito paradoxal, mas o que a gente não sente, o que a gente não quer, o que a gente tem medo, o que a gente rejeita, nos persegue. E a gente só consegue ser livre, não é se livrar. Gente, presta atenção, não é se livrar. A gente só consegue ser livre quando a gente consegue dar um espaço para tudo isso, porque não tem fora. O outro é apenas uma projeção, é o que eu sinto pelo outro, uma projeção minha. E aí a vida vem trazendo as pessoas para mim como bênçãos, porque, né, a Monja Coy fala muito sobre isso, que o outro é bênção, ele vem trazendo uma questão sua para você olhar para as suas projeções. E aí a gente já logo quer pôr
isso tudo para fora. Então, esse sentir é colocar em movimento, não tem o que resolver. Não tem como pegar uma ansiedade louca, né? Porque é uma cabeça louca, igual a nossa mesmo, e pôr para fora. A gente precisa dar um lugar para isso. O que ela está querendo trazer para mim? Sentir isso, observar, achar o lugar dela, trazer uma cura, buscar uma terapia, trazer a causa raiz disso, né? Para poder fazer um yoga, fazer uma constelação, um tantra, o que for possível, para você ir deixando essas águas se movimentarem dentro de você, para isso tudo ter espaço e você realmente ser livre, não se livrar, mas você conseguir ser livre para poder existir dentro disso. Isso é muito lindo, né? Perfeito, perfeito. E é muito legal, Lud, que, o meu mestre tântrico, ele fala muito isso, assim, que no final das contas, as abordagens terapêuticas voltam quase todas para o mesmo lugar. E tudo isso que você falou é muito bonito, porque dentro da psicanálise, quando a gente tem um recalque, né, essa fuga constante daquilo que me aprisiona em certo nível. Algo que eu tanto fico repugnando, fico fugindo, não quero olhar, fico recalcando aquilo dentro de mim, eu estou conectado com aquilo de alguma forma. Né? Dentro da psicologia Kahuna e dos estudos mais aprofundados de Ho'oponopono, são as memórias. É o banco de memórias que a gente vem dentro do nosso sistema familiar, que aí vem a constelação, aquilo que eu não estou olhando, aquilo que eu não incluo. Então, várias abordagens, várias técnicas terapêuticas levam para as mesmas percepções, só que por caminhos diferentes. E aí, o Tantra vem aí, que eu vejo que uma das coisas que amarra muito bem, é que ele convida você um exercício de aceitação de tudo isso. Então, essas outras abordagens jogam luz, trazem à tona, criam um movimento emocional, um movimento mental e um movimento de alma, com uma constelação principalmente que vai reverberando ali ao longo dos caminhos, e o Tantra entra como uma prática comportamental, uma filosofia comportamental que vai fazer com que você busque a tua transcendência, ou seja, que você supere tudo isso com a vida que você tem hoje, e principalmente sem recusar, sem ignorar o teu corpo físico, porque a maioria das práticas, a maioria das filosofias comportamentais, das ciências de iluminação, de práticas religiosas, inclusive, que vão ajudar, muitas religiões ajudam em todas essas questões problemáticas que a gente falou aqui, elas vão para um lugar de negligenciar o corpo físico. E o Tantra ele vai falar assim, não, você está sentindo, você está sofrendo, você tem um espírito, você tem uma alma aqui. Agora, por que você tem um corpo físico onde tudo isso habita? Então, a gente precisa trazer para o corpo físico todas essas sensações e, a partir desse corpo físico, começar a liberar tudo isso com práticas no teu corpo físico, com o toque no corpo físico. Porque a maior parte de todas essas memórias, a gente herda muitas coisas dos nossos antepassados, né? Porém, muitas dessas coisas a gente recebe ainda na nossa primeira infância. E quando a gente recebe na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos ali, qual que é a melhor maneira de liberar isso depois que a gente é adulto? Através do corpo. Por quê? Criança é sinestésica. Criança precisa do quê? Do banhozinho, de um colinho, de um perfuminho, de uma roupinha agradável. Percebe que isso tudo vai para o sentir? O que é esse sentir? Sentir um aroma, sentir o cheiro da mãe no colo, sentir uma roupa confortável, uma mantinha confortável no corpo, comer uma comidinha gostosa. Tudo isso que criança passa para ser bem cuidada. E depois de adulto, quando a gente tem essas percepções do nosso corpo físico, potencializa a superação de tudo isso. Potencializa a superação da ansiedade, potencializa a superação do medo, de culpa e raiva, potencializa as dores no corpo de uma maneira geral. Então, eu acho muito bonito como que as mais diversas técnicas são integradas, elas podem ser integradas. Uma técnica não exclui a outra, uma técnica complementa a outra, uma técnica salvaguarda a outra técnica e dá continuidade para esse mergulho constante. Porque quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, quando a gente se permite sentir, é um caminho sem volta, porque a gente tem constante mudança, a gente tem constante modificação ao longo da nossa vida. A Ludmilla que está conversando e fazendo essa live comigo hoje aqui, dia 6/11, quarta-feira, eu não vou falar terça-feira, que eu estava na minha cabeça que hoje era terça, quarta-feira, dia 6/11, já não é a Ludmilla de ontem. Já não é a Ludmilla da semana passada, não é a Ludmilla que foi minha professora lá na formação, já mudou. A gente muda o tempo inteiro. E se a gente muda o tempo inteiro, é em função da gente se abrir para sentir o que precisa ser sentido. Porque se a gente se fechar, a gente vai parar de sentir e vai ficar anestesiado. E aí chega o que a gente estava falando. Vem doença no corpo físico, vem doença mental, vem doença emocional o tempo inteiro.
e fica vulnerável, né? Porque quando a gente cada vez menos percebe o nosso sentir, a gente perde a nossa autonomia. E quando a gente começa a se conectar com o que a gente sente, porque muitas pessoas, né, a gente como terapeuta, isso é muito comum, as pessoas querem que a gente fale para elas o que elas precisam fazer, né? Porque elas não estão conseguindo Exatamente. e o caminho que elas precisam fazer. E o nosso propósito aqui, né, é trazer para elas voltarem a se reconectar com o sentir delas, para que elas possam ter autonomia, né, para elas estarem autônomas, porque esse sentir é uma fonte de potência muito profunda, muito forte. Só que sentir é escuro, né? A gente não consegue, não tem onde pegar. Por isso que as pessoas ficam tão identificadas com os personagens, né? Com as pessoas das redes sociais, porque você fica criando a sua identidade fora, porque você não quer sentir o que funciona para você. Esse sentir, ele é muito escuro, assim. É algo, é uma água muito louca mesmo, né? Que a gente precisa movimentar. E a gente confiar nisso, tá pronto para se confiar nisso e a gente ter mais autonomia na vida, né? Esse movimento que a gente faz na constelação, mas que eu faço principalmente no movimento da autoconstelação, né? Quando a gente ensina a autoconstelação, o que eu estou trazendo para a pessoa? Muito mais do que ela fazer um movimento de autoconstelação ali, ela está expandindo a consciência dela e começando a acreditar no que ela sente, entendendo aquele movimento do campo. Levando autonomia, né, Lúcia, que você disse. Assimilando tudo aquilo para poder sentir e entender que é seguro sentir, sair do certo e do errado, né? Mas para você poder expandir, não é sobre evoluir, tá, gente? Eu quero falar sobre expansão, sobre a gente conseguir olhar para o mais e ter mais autonomia nos nossos processos, porque quanto mais pessoas que sentem, mais conectadas nós temos pessoas, né? Mais conectados nós estaremos um com os outros, porque como que a gente se conecta um com os outros? É pelo sentir. Como é que a gente traz as pessoas, né? Vibra com as pessoas que estão com a gente, os relacionamentos, os nossos parceiros, pelo que a gente sente, pelo que a gente reverbera para o outro, né? Como é que a gente chega a prosperidade para a gente? Como a gente sente, como a gente está aberto para essa vida, como que o seu sentir está funcionando no mundo, para você trazer isso para sua vida, né? Trazer mais vida, trazer mais espaço, trazer mais prosperidade. Então, o sentir, ele está em tudo. Esse movimento que a gente está aqui nesse propósito, né, Leandro, de fazer esse trabalho, assim, é um trabalho, Exatamente, Lúcia. mas é um E dentro do Tantra, né, quando a gente vai falar dos nossos centros energéticos, a gente fala dos chakras, por exemplo, o que eu mais vejo nos meus atendimentos, tanto de terapia integrativa, de mentoria, nos grupos de Tantra, né, nas aulas de yoga, é uma desconexão entre o sentir e o falar. Então, a gente sente a nossa espontaneidade, ela está no nosso chakra sexual, que é o nosso chakra responsável pela nossa criatividade, a nossa pulsão de vida, a nossa libido, nosso prazer de viver, né? Parafraseando aí outras abordagens. E aí, a maioria das pessoas tem sentido determinadas coisas ali naquele chakra, mas elas verbalizam aqui no chakra laríngeo, que é a nossa comunicação, a nossa garganta, verbalizam outras coisas. Então, sente-se uma coisa lá nos chakras inferiores e verbaliza outra coisa. E tendo essa discrepância entre aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu sinto, tem uma mentira dentro de mim. E aí, por ter essa mentira dentro de mim entre o que eu sinto e o que eu verbalizo, vem as doenças, vem tantas pessoas desconectadas delas mesmas porque elas estão vivendo personas, vivendo papéis o tempo inteiro que não condizem com o que elas estão sentindo de verdade. E por parar de sentir, de externalizar o que estão sentindo, como você disse, é seguro sentir, as pessoas criam personagens tão fortes, tão enraizados, que elas se perdem delas mesmas. Então elas contam ali mentiras para elas que ficam tão intensas que viram verdades disfarçadas. É uma mentira disfarçada de verdade, porque existe uma desconexão muito grande entre o sentir e o viver a essência, externalizar aquilo que precisa ser externalizado. E o corpo é uma excelente alavanca para isso. Então, nos nossos processos, né, nos processos de Tantra que eu conduzo nos meus grupos de formação, nos cursos livres, inclusive, a minha abordagem é sempre um convite para os meus clientes, independente da técnica que eu esteja utilizando, de ir para o sentir, né, de parar, de respirar, para respirar, de prestar atenção nessa respiração, de fazer um yoga, de fazer uma meditação, de fazer pausas. Você atende muita mulher também no Diva. Você atende muita mulher aí. Você sabe que desespero, que correria, que comparação. As mulheres querendo ser homem, né? Querendo ter força de homem, querendo
produzir que nem homem, querendo agir que nem homem, e gera uma ansiedade ainda maior para elas. Um corpo que não descansa é um corpo sem potência. Perfeito, é isso. Um corpo que não descansa é um corpo sem potência. Sem potência de agir. Né? Se você não para, né? Igual o yoga traz muito isso pra gente, né, Leandro? Quem não sabe, eu já fui professora de yoga também. A gente ter pausas, a gente parar para respirar, a gente sentar para meditar. Não precisa ser mestre sessionado, ficar lá 1 hora parado, não, mas só para sentir o que está acontecendo, sabe? Para se perceber. E esse movimento de sentir, né? Eu vou compartilhar uma experiência minha, quando eu comecei a meditar, que eu comecei a perceber que tipo, eu falei, gente, que doideira, cada dia eu acordo de um jeito. Que eu ficava, tipo, 10 minutos ali, só me percebendo como eu estava para aquele dia. Eu falei, gente, que doideira. Nossa, tinha dia que eu estava mais agitada, tinha dia que eu estava mais sonolenta, tinha dia que eu estava chateada. Eu já acordava daquele jeito. E aí, quando a gente não percebe nem o jeito que a gente acorda, quando dá tudo errado lá, tipo, lá para as 2 horas da tarde, que você vai perceber que você não acordou bem. Né? Exatamente, Eu não acordei exatamente. bem, já é da tarde. Pois é, pois é. Desconexão, muita desconexão que tem das pessoas de parar para sentir. Então, quando a gente falou, né, a gente pensou na nossa live aqui da arte do sentir, pessoal, é muito voltado para que para que você saia do piloto automático, para que você consiga, através do teu sentir, se deslocar um pouquinho. Você está aqui envolvido no meio de um tanto de problema. Medo, culpa, raiva, vergonha, ansiedade, preocupação. Você está aqui no meio. Se você está aqui no meio, você não enxerga e não percebe nada. Você nem sente que está sentindo isso. É só na hora que o bicho pega mesmo. Então, na hora que a gente para e começa a sentir através da respiração, da meditação, de fazer pausas ao longo do dia, durante o trabalho, você começa a sair um pouquinho dessa confusão. E se você sai um pouquinho dessa confusão, você vira um observador daquele conflito que você estava imerso ali, e você começa a olhar de maneira um pouquinho mais distante, de uma nova maneira. Então você está olhando aqui, um pouquinho mais distante, você sente aquela raiva daquela situação, mas você se desvinculou um pouquinho dela, porque você expirou, porque você pausou. E aí se você se desvincula só um pouquinho aqui daquela confusão que você está imerso, você consegue, através do teu sentir, sem negar, ter uma nova clareza para dar um passo adiante. Então, quando a gente fala do sentir, sentir raiva, não é sair quebrando tudo, quebrando casa, destruindo quem está ao teu redor, não. Sinta a tua raiva de maneira consciente. Você está sentindo a tua ansiedade. Tá, mas por que eu estou sentindo essa ansiedade? Sente essa ansiedade no teu corpo. Está com sudorese, coração disparado. Nossa, eu estou muito ansioso, minhas pernas estão tremendo aqui. Respira essa ansiedade. Sente essa ansiedade. Um pouquinho descolado dela, aí você vai ter essa percepção. Ah, mas por que eu estou ansioso? Estou ansioso por algo que nem aconteceu e eu nem sei se vai acontecer. Uma preocupação excessiva com o futuro. E aí o presente, eu faço o que com ele? A única coisa que se pode fazer no presente é voltar a atenção para a respiração, é voltar a atenção para o corpo. É sentir no corpo a respiração, é sentir a energia que flui através do teu corpo. Então, esse convite para a arte do sentir é que vocês saiam do piloto automático da vida de vocês. É que vocês deem um passinho um pouquinho para trás, da confusão que você está envolvido, e leve um novo olhar para isso. Leve uma nova percepção para isso. É o que um trabalho sensacional que a constelação faz, que a autoconstelação principalmente faz com a gente. É porque, e aí eu vou dar só mais uma aqui para vocês, né? Porque é o seguinte, o nosso sentir, a nossa alma, ela está entre o nosso corpo e o nosso espírito, tá? O espiritual, o que seria espiritual? Não estou falando de religião, tá, gente? Eu estou falando de divino, da sua conexão com o divino. E enquanto a gente, então a nossa alma, esse sentir, ele está entre o corpo e esse nosso divino. Então, enquanto a gente não atravessar por essas águas desse sentir, a gente não sentir, a gente não se conectar, a gente não consegue corporificar a vida. O movimento é corporificar a vida para se conectar com o divino. Porque muitas pessoas se dizem espirituais, mas elas não são espirituais, elas são totalmente emocionais. Totalmente, ainda estão totalmente nas emoções do certo e do errado, e que separando, excluindo as pessoas e falando que isso é espiritual. Isso não é espiritual, gente. Sinto dizer para vocês, espiritual é algo, é o que a gente busca, a plenitude. Então, a nossa alma, o que ela busca? Qual que é a moeda da alma? Qual que é a moeda desse sentir? Vincular. Então, qual que é a moeda do nosso espírito? A plenitude. Mas para a gente estar para essa plenitude, a gente precisa corporificar primeiro a vida.
A gente precisa atravessar essas águas paradas, essas más águas paradas dentro da gente, essas emoções, olhar para essas emoções, sentir essas emoções. Não sei se eu estou sendo clara, eu estou falando de algo bem extraterrestre aqui para vocês, mas assim, é para vocês entenderem como que isso é profundo, entende? E se vocês não sentirem, vocês não corporificam a vida. E a gente está vivendo aqui, e o problema, gente, não é morrer. Não é, o problema não é morrer, porque morrer faz parte da vida. O problema é viver como se estivesse morto. E quem não quer sentir, vive como se estivesse morto. Porque as pessoas falam, eu tô com medo da morte. Você não tá com medo da morte, você tá com medo de continuar vivendo igual você tá vivendo, igual morto. Porque se a gente viver a nossa vida, corporificar essa vida, né? Porque esse corpo aqui, a gente vai ter aqui, né? Porque depois é outra coisa. Se a gente corporificar essa vida aqui, a gente vive igual zumbi. E é um monte de zumbi Exatamente. tá corporificando o que a gente tem de mais lindo. Por quê? Porque a gente não quer sentir, porque a gente não quer que a realidade seja do jeito que ela é. E a vida é grande, a realidade é grande. E a realidade não está a serviço da gente. É a gente que está a serviço da realidade. Então, gente, vamos sentir, porque as coisas têm coisa que desagrada. E não tem como ser O que diferente. diferencia, o que diferencia a gente de outras espécies, de outros, para quem acredita, de outros seres que habitam outras galáxias, outras existências, outros planetas, é a nossa capacidade humana de sentir. É essa a nossa capacidade. E tem até uma música muito bonita, um rezo, né, um canto, que chama-se Ábrete Coração, que ele fala assim que para se chegar a Deus, há de aprender a ser humano. Para se chegar a Deus, tem que aprender a ser humano. E o que é ser humano aqui, nessa nossa dimensão, nessa nossa existência? Sentir. Sentir. Isso nos diferencia das outras espécies, dos outros animais, de seres, para quem acredita, de outros planetas, de outras existências. Ser humano. E é isso que nos conecta com Deus. Então, não neguem o sentir de vocês. Sejam grandes, sintam, mas ao mesmo tempo dê um passinho para trás. E sejam um grande observador, sejam grandes observadores daquilo que vocês sentem. Transforme a vida de vocês, a própria história de vocês, a existência de vocês em um lindo laboratório de experiências, um lindo laboratório de observações internas, né? E no sábado agora eu vou ter mais uma turma, a 7ª turma do Transformação Alquímica, meu curso de Tantra e Massagem em Belo Horizonte. Não é um curso de formação profissional, é um curso de autoconhecimento em que a gente utiliza o corpo físico como alavanca para esse processo de autoconhecimento, de superação de medo, culpa, raiva, vergonha. E uma das técnicas que a gente utiliza dentro disso tudo é a massagem tântrica. A gente faz uma introdução, um passeio pela massagem tântrica e de uma maneira totalmente diferente dos mitos e tabus e das questões que vocês possam ter ouvido por aí. É um trabalho muito ancorado no amor divino, é um trabalho energético, é um trabalho de liberação emocional. A gente tem meditações ativas também, que é um outro modo de fazer, um outro modo de meditar, um outro modo de entrar num estado de silêncio interior também. Então, no sábado agora, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, no espaço Flor da Vida, a gente vai ter a 7ª turma do Transformação Alquímica, sábado, o dia todo, de 9 às 18. Vai acontecer lá. A última turma desse ano é em Belo Horizonte, tá? Um curso de autoconhecimento. Quem é massagista, massoterapeuta, é bem-vindo, vai aprender as técnicas ali também, mas é um curso livre, é um curso para você que deseja dar um mergulho profundo em você mesmo e conhecer novas percepções, sentir de maneira De diferente. forma prática, né, Leandro? Colocar isso, É né? Porque é prático. A minha vida é muito prática. Eu gosto de levar prática o tempo inteiro. Tem um curso prático, um curso vivencial, né? Teoria não. Não, se você está querendo saber de teoria, não é o lugar certo para você. É um curso para gente prático, para praticar, para quem quer conhecer e colocar a mão na massa ali. liberar os movimentos da vida viva mesmo, né? É um dia de movimento, de muito movimento, né? Exatamente. Para quem está em Belo Horizonte. Gente, ainda dá tempo, ainda tem vaga. E o Leandro realmente ele conduz de forma As assim, né? últimas 3 vagas, inclusive, tá? Ai, como pode melhorar de forma muito amorosa, né, Leandro? Assim, com muito Exatamente. A Ju, minha esposa, me ancora junto nos trabalhos. A Ju tá junto, né? A Ju é uma querida, é a esposa do Leandro. Eles fazem um trabalho muito, muito lindo. Hoje eles moram em Caraguatatuba, né? Nós estamos direto pro mundo, né? Mas ele vem para Belo Horizonte para fazer esse trabalho lindo, ancorado aí totalmente no amor. Eles fazem tudo deles assim com muito amor, com muito carinho, muito a serviço do mais, né, Leandro? E a gente né, trazer o Leandro também para falar que assim, ele está a serviço do mais. É para quem vibrar, façam, gente. Venham, aproveita as vagas, vai ser muito lindo. É muito lindo esse trabalho que o Leandro faz, porque é para a gente corporificar a vida, né, Leandro? Achei lindo isso.
isso que você falou, Lud, muito bonito mesmo, de corporificar a vida, essa coisa do nosso sentido entre o nosso corpo, entre a matéria e o espírito aqui, né? E muito disso tudo, Lud, até puxando o gancho aqui, muita clareza chegou para mim quando eu fiz a tua formação em constelação familiar, né? Você sabe disso muito bem, muitos movimentos muito intensos, decisões muito importantes, muitas mudanças de destino que eu trouxe para a minha vida através da autoconstelação. Eu, com os meus bonequinhos, eu abria o meu próprio campo, via as coisas que estavam ali, o campo me mostrando através do movimento na água, dessa fluidez que a água traz para a gente. Eu, putz, que legal isso, que Família, retomada né, de Leandro? força. Você pegou um Oi? segredo, uma autoconstelação, você pegou um segredo de família Um super. segredo que eu olhei aquilo dele assim, cara, esse segredo chegou até mim, mas ele não me define, ele não é meu. Ele pertence, mas ele não é meu. Eu escolho fazer diferente a partir da visualização de que há um segredo aqui. Eu não vou tomar isso para mim. E ele Eu mudou. tomo como parte da minha vida, mas ele não é meu. E você estava super em compensação com esse segredo. Esse segredo aí que você viu na autoconstelação, ele mudou a rota da sua vida, né, Leandro? Totalmente, totalmente. Foi muito bom. Eu percebi isso numa autoconstelação, porque eu falei assim, cara, é isso. De tomar a força, de tomar a decisão e a constelação. A autoconstelação, ela traz muita autonomia, traz autorresponsabilidade. E a autoconstelação, ela traz uma consciência do nosso poder pessoal. E isso é maravilhoso. E isso é muito, muito incrível. Tá com o nosso sentir, né, gente? Então, assim, eu tô aqui sempre com a constelação familiar, que eu faço as sessões de constelação, mas as pessoas que querem aprofundar na constelação, querem conhecer a parte teórica da constelação e vivenciar isso, né? Porque eu tenho, na mentoria que eu faço de autoconstelação, eu tenho as aulas teóricas gravadas e eu faço a parte vivencial com a pessoa. Então, assim, ela vivencia tudo isso, assim, árvore genealógica, a gente vai em tudo que a gente precisa, né? Tipo, a gente põe tudo para cair, para a gente poder levantar, né? A gente põe tudo para vir, para poder trabalhar essa autoconstelação. E depois que essas pessoas que passarem pela autoconstelação, algumas ficam ali e querem ficar ali para pôr na vida delas, outras querem se tornar consteladores. Aí eu formo constelador, mas hoje eu formo de forma individual, porque eu escolho fazer, criar assim, não que todos foram bem formados, né? Mas eu acho que a constelação era tão profunda e passar por esse processo com as pessoas assim de forma individual, tem sido uma experiência assim, nossa, muito bacana. Não sei se eu vou conseguir manter isso por muito tempo, né? Por causa das demandas, mas eu escolho profundamente porque eu gosto muito disso, porque são muitas histórias, são muitos destinos que são ali, né, mudados dentro disso, porque são pessoas se reconectando com o sentir, corporificando a vida, para se conectar com o divino, né? Deixando essas águas paradas aí se movimentarem, atravessando isso, para poder viver uma vida mais feliz, gente, porque a gente vive entre a terra e o céu. O nosso corpo está aqui, então a gente precisa estar na terra, para a gente se conectar com o divino. E a gente precisa nesse movimento. Então, assim, é sobre isso, né, Leandro? Delícia fazer live É com isso você. aí. E aí depois você faz até um recorte desse treino, mas até hoje eu não fiz um depoimento bonito para você, mas Lud, eu fico até emocionado porque você me ajudou muito. Nós estamos aqui Me para isso. ajudou muito. De verdade, eu sou muito grato à sua vida. Você me ajudou muito, muito mesmo, com esse movimento da autoconstelação, de retomar o meu poder, de mudar um destino de um nível de compensação muito grande que eu estava seguindo. Eu sou muito grato, de verdade. Tá? Te amo, minha irmã. Porque nós somos, né, Leandro? A gente pode fazer Sim. a forma que você tem de agradecer é fazendo para frente, passando isso adiante, né, para as pessoas, cuidando. E a forma que a gente põe em movimento a gratidão, né, Leandro? Ela é passando para frente, né, trazendo isso para outras pessoas. Então, porque um dia eu fiz por mim. Sim, exato. E a gratidão vai expandindo, vai crescendo, né? Lud, minha querida, muito obrigado mais uma vez por essa live. É sempre bom estar aqui com você, tá? Sigamos ao alto e avante. A vida é viva, é muito bela, é muita cura, Leandro, é muita liberação. Tem que abrir espaço. Então, por ter você, a Ju, junto comigo, né? Que são lindos aí, queridos, poder fazer parte dessa jornada, poder estar conectado com vocês. Eu também tenho muita gratidão por vocês. A gente também tem muita história junto, né, Leandro? Então, Deus abençoe. Estou muito feliz de poder estar aqui. Vamos fazer mais live, que eu adoro. Eu também, Ludmila. Nossa Senhora. Um beijo para vocês. Gratidão, gente. Gratidão. Todo mundo aqui, viu? Obrigado.
Me coloca como colaborador lá Tá quando bom. você salva esse trem. Beijo. Vou pôr no YouTube também, tá? Eu te Perfeito. mandei agora. Show. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.